Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e neste episódio continuamos aqui a nossa série de posts sobre o Oscar 2021, cuja cerimônia de premiação acontece no próximo dia 25 e no Brasil será transmitido pela TNT. Hoje falaremos de mais um dos indicados ao Oscar de melhor filme, Os Sete de Chicago, título que está disponível no catálogo da Netflix. Lembrando aqui, galera, que o meu objetivo é trazer para o nosso podcast uma crítica do maior número possível, pelo menos dos filmes indicados ao prêmio de melhor filme para o Oscar 2021. Mas, em princípio, não conseguirei trazer todos os indicados, simplesmente porque alguns ainda não chegaram ao Brasil. E o fato dos cinemas continuarem fechados aqui em São Paulo por conta da pandemia agrava essa situação um pouco mais ainda, né? Mas, felizmente, alguns dos indicados estão disponíveis em serviços de streaming. Então eu vou trazer as críticas desses que estão disponíveis no streaming. Caso o vencedor do Grande Prêmio de Melhor Filme não esteja entre estes que eu vou conseguir trazer aqui para vocês, a gente faz um episódio futuro após a cerimônia de premiação, quando o filme vencedor estiver disponível no Brasil, beleza? Mas é muito provável que entre os filmes que eu vou conseguir trazer desde já aqui para o nosso podcast, é muito possível que entre eles já estará o grande vencedor. No episódio anterior, quando nós abrimos esta série de episódios sobre o Oscar 2021, eu falei do filme Mank, que também está disponível na Netflix e que lidera com 10 indicações. E hoje falaremos de Os Sete de Chicago. Mas antes, alguns breves recadinhos. Se até então você acompanha o Câmera Cega apenas em nosso canal no YouTube, saiba que agora também estamos em agregadores de podcast como a Orelo, o Spotify, e você também pode estar nos procurando em outros agregadores no seu agregador de podcast preferido. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de deixar aquele like favorito para dar aquela força para o nosso canal, para o nosso podcast. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e compartilhe este episódio e o podcast como um todo com seus amigos, colegas, familiares, animaizinhos de estimação. Será sempre um prazer também estar interagindo com você nos comentários, seja em nosso canal no YouTube, seja em nossa fanpage no Facebook, cujos links você encontra aí na descrição deste episódio. Um segundo recadinho, pessoal: existem alguns meios pelos quais você pode estar apoiando o nosso podcast financeiramente sem retirar um único centavo do seu bolso. É isso mesmo, para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana aqui para vocês. Alguns meios muito simples. Um deles é tão somente ouvindo a gente, ouvindo o nosso podcast pela plataforma Orelo.
porque o Orelo remunera os seus produtores de conteúdo de acordo com a audiência que é recebida, de acordo com o número dos nossos ouvintes. Então, sempre que possível, se você puder dar um play nos episódios aqui do Câmera Cega na Orelo, mesmo que você acabe geralmente ouvindo os episódios pelo YouTube ou em alguma outra plataforma, se você conseguir pelo menos dar um playzinho na gente ali na Orelo, a gente já recebe uma remuneração imediata pela sua audiência, tá bom? E um outro meio, uma outra forma de você nos apoiar acontece por meio do aplicativo Honeygan. Caso você nunca tenha ouvido falar desse aplicativo, ele permite que, além de apoiar o nosso canal, você também ganhe. E é isso mesmo. E o melhor de tudo é que para isso você não precisa fazer absolutamente nada, além de fazer o que você sempre faz na internet, ou seja, continuar navegando normalmente pelos espaços que você sempre navega, consumindo os conteúdos que você sempre consome. Isso porque o Honeygan trabalha em parceria com algumas empresas que realizam pesquisas com base no tráfego que os usuários da internet geram. Essas pesquisas são feitas através de dados criptografados absolutamente seguros, ou seja, a privacidade dos seus dados está mais do que garantida. E só o que você tem que fazer é baixar o aplicativo do Honeygan no seu dispositivo preferido, seja no celular, no computador, no notebook, instalar o aplicativo, deixar ele minimizado ali na sua telinha, abertinho, e continuar navegando normalmente sem qualquer preocupação. Essa é a mágica do Honeygan. E aos pouquinhos, por você estar compartilhando esses dados a respeito do seu tráfego com plena segurança e anonimato, você vai acumulando centavinhos e dólares que você pode retirar. Sempre que você acumular $20, você consegue retirar esse valor em reais, criando uma conta no PayPal. Se você instalar o Honeygan pelo link de convite que eu vou deixar aqui na descrição, o nosso podcast recebe um pequeno comissionamento. Então você ajuda o podcast e vai estar gerando para você uma rendinha extra constante, apenas por continuar navegando na internet como você sempre faz, tá bom? E caso você tenha qualquer dúvida quanto ao funcionamento do Honeygan, ele já é um aplicativo super conceituado, e eu vou deixar na descrição, além do link de convite para você baixar o Honeygan, vou deixar também o link de um artigo do site Tecmundo que esclarece dúvidas a respeito do funcionamento do Honeygan, para que você possa esclarecer qualquer dúvida que você eventualmente tenha. E um último recadinho, pessoal, prometo. Para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor, e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. E na descrição deste episódio estarei deixando também o link de acesso à página oficial do livro, para que, caso você tenha interesse, possa estar conferindo aí a capa, a sinopse do livro, e se tiver interesse, solicitar ou o seu exemplar físico em papel ou no formato digital. Sem mais delongas, vamos agora então falar de Os Sete de Chicago. Bom, gente, a trama, para quem não sabe, é baseada em fatos reais, e ela se passa no finalzinho da década de 60, quando os Estados Unidos ainda estavam em guerra com o Vietnã.
Naquele período, começaram a vazar na imprensa imagens de todas as coisas terríveis que estavam acontecendo nessa guerra. E a partir daí, também por conta das inúmeras mortes, né, de soldados americanos e pela própria política por trás desse conflito, começaram a ocorrer protestos, manifestos, para que esse conflito terminasse, pelo fim da guerra. A trama de O Sete de Chicago, ela trata de um protesto que ocorreu em 1968, na Convenção Nacional do Partido Democrata. Era para ser um protesto pacífico, mas devido ao abuso das autoridades, acabou se transformando em um conflito violento dos protestantes com a polícia e a Guarda Nacional dos Estados Unidos. E a gente acompanha o julgamento dos organizadores, digamos assim, dos principais nomes tidos como das pessoas por trás desse protesto, que foram acusados de conspiração, e esse julgamento acabou se tornando um dos mais notórios da história. O filme foi dirigido e roteirizado pelo Aaron Sorkin, e foi indicado a 6 categorias, incluindo ao Oscar de melhor filme. Vamos listar aqui as demais categorias agora. Além do Oscar de melhor filme, o Sete de Chicago também disputa as estatuetas de melhor ator coadjuvante para a Sacha Baron Cohen, no caso melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original, melhor edição, melhor fotografia e melhor canção original por Hear My Voice, da incomparável Celeste. E bom, gente, em termos de elenco, o filme conta com grandes nomes aí, além da Sacha, o Ed Redmayne, Mark Rylance, entre outros. O filme constrói a sua narrativa a partir de 3 pontos que, muito acertadamente, ele considera como problemáticas, principalmente, na verdade, a partir de 2 pontos, que são o abuso de poder ou abuso de autoridade, mais especificamente, e a discriminação racial. A partir daí, claro, a partir do próprio recorte histórico, o filme traz a problemática do horror da guerra, de tudo de ruim que a guerra representa. Mas a partir desse recorte histórico, quando o filme problematiza as questões do abuso de autoridade, da segregação racial, ele atualiza a obra para os dias de hoje, independente do recorte histórico. A única distinção é que, quando a gente fala de segregação racial, por exemplo, hoje nós lidamos com um racismo velado, mas apesar de velado, o racismo ainda está tão presente na nossa sociedade. E, para além disso, a problemática que nós temos no que diz respeito ao abuso de autoridade, ao abuso de poder, quando inclusive as autoridades governamentais colocam o bem-estar da população em segundo plano e não são transparentes para com ela também. E com a guerra do Vietnã a gente tem uma boa ilustração de um cenário como esse a partir do recorte histórico que o filme propõe. Os meios pelos quais a população deve se organizar para combater esse tipo de cenário são debatidas, discutidas também pela narrativa. Quais seriam os melhores caminhos, né? Até que ponto certas ações são ou não justificadas, a partir do modo como as autoridades respondem também, principalmente a essas ações. E para desenvolver essa problemática, a narrativa alterna entre o drama e, em certos momentos, principalmente durante o julgamento,
traz situações que chegam a ser satíricas, poderiam ser irônicas se não fossem trágicas, de tão absurdas. E a partir desse tom, que quase lembra uma fábula em alguns momentos, fica muito fácil da gente se engajar com aquele grupo de personagens ali que estão sendo julgados, que são os 7, que na verdade são 8. Durante a história vocês vão entender isso aí direitinho. E mesmo levando em conta as discordâncias que existem entre eles mesmos, entre os próprios membros do grupo, justamente a partir desses conflitos que são levantados e desse recurso satírico que a narrativa usa, fica muito fácil da gente se identificar com aqueles personagens e de interagir com a crítica que a narrativa traz pra gente. Então eu deixo o 7 de Chicago com 4 estrelas de 5. É um filme, galera, que vem muito de encontro, ao meu ver, com a política da academia nos últimos anos em termos de premiações. Então sim, considero que é um título que tem fortes chances a receber a estatueta de melhor filme, mas temos outros fortes candidatos aí na praça, então veremos. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo.